Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu ouvi uma palavra que mexeu muito comigo. É uma história de um rei há muitos anos atrás, né? Muitos séculos atrás, na verdade, bem antes de Cristo. Vou contar para vocês aqui essa história para poder servir, poder ajudar de alguma forma para você que está passando por algum problema, alguma dificuldade que ainda não foi resolvido, não foi solucionado. Para você que às vezes possa estar desanimado com alguma situação na sua vida, de certa forma vai ajudar muito para você. Por quê? Como eu estou postando muitas mensagens, né? Aliás, ultimamente são bastante vídeos de mensagens, né? E eu percebi que tem muita gente que está passando por problemas, por dificuldades, por situações que não conseguem resolver, que não são solucionadas. Então, eu vou trazer essa experiência, essa história que eu ouvi recentemente e chamou bastante minha atenção, né? A forma como foi solucionado aquele grande problema que ele estava para encarar, para enfrentar, que surgiu na vida dele. Esse rei chamava-se Rei Ezequias. E nessa época tinha um outro reinado que era considerado inimigo do rei Ezequias e da região dele. E este outro rei estava invadindo várias regiões, várias terras, estavam vencendo todos, derrotando aquele povo lá e tomando posse de tudo que eles tinham. Até chegar a vez do rei Ezequias. Quando chegou na vez do rei Ezequias, este outro rei mandou a mensagem, né, mandou mensageiros até ele para informar que ele iria invadir a cidade dele, que ele queria tomar posse de tudo ali e que eles não teriam nenhuma chance, porque eles já tinham passado por várias outras regiões e estavam vencendo, que com certeza também iria vencer ali naquela região do rei Ezequias. Então ele mandou dizer para ele, para se render, né, para o povo se render, para o rei se render e por livre e espontânea vontade entregar tudo que eles tinham na mão desse outro rei. Ou então eles iriam invadir e acabar com tudo e certamente eles não teriam chance alguma devido à quantidade de soldados e a fama que eles tinham, né, de já estar vencendo várias outras regiões. E quando o rei Ezequias recebe toda aquela notícia da invasão que o reino inimigo estava querendo fazer, ele envia uma carta para o rei Ezequias informando, né, tudo aquilo que aqueles mensageiros já estavam indo falar ao povo e aos líderes ali daquela região. Mas ele enviou uma carta também. Quando o rei Ezequias pegou aquela carta e leu, ele se quebrantou perante o Senhor, ele se humilhou, ele buscou da presença de Deus, ele pediu ajuda para o Senhor. O rei Ezequias poderia muito bem ter reunido com o exército dele, com todos os líderes, os conselheiros, o chefe ali daquela região para orientar, para ajudar, para ver o que ele ia fazer, como ele ia solucionar aquele problema. O reino inimigo estava prestes a invadir. Ou ele invadia e tomava posse de tudo, ou o rei Ezequias abria mão de tudo, deixava eles tomar posse, eles reinar lá e pronto. Ou então era invasão, era guerra, era destruição. Mas em vez de fazer isso, ele foi para o templo, para a casa de Deus. Ele foi apresentar essa situação, este grande problema para Deus. Porque este problema que ele passou foi algo assim grandioso, né? Ia contra a própria vida dele, a família dele, todas aquelas pessoas que moravam ali naquela região. Vou ler aqui para vocês algumas passagens, olha só. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Olha só, o rei se humilhou, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, gente. Se humilhar perante Deus, se quebrantar, reconhecer que Deus é poderoso, que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele faz até o impossível acontecer. E depois de tudo isso, ele fez também uma oração. Eu vou ler para vocês aqui como foi a oração que este rei fez para Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que era da outra região lá do reino inimigo deles.
as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Porque, gente, nas mensagens que o rei inimigo enviou para o rei Ezequias, e nessa carta, ele desafiava o próprio Deus. Ele falava assim que nem Deus iria salvar eles daquela ameaça que estava por vir, né? Porque todas as outras regiões, Deus nenhum salvou aquele outro povo. E por que queria salvar a região do rei Ezequias? Então ele desafiou, Deus não vai te salvar também. Você, né? Ele usou as palavras dele lá, né? Desafiando o próprio Deus. Deus sabe de tudo que nós passamos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas nós temos que apresentar para Ele, né? Deus sabia que isso estava acontecendo com o rei Ezequias, né? Que ele estava sofrendo essa ameaça, que a qualquer momento aquele outro reino poderia invadir lá e acabar com tudo. Mas ele precisava ouvir do próprio rei o pedido de socorro, de ajuda, né? E ver até que ponto ia a fé dele. Sim, também tem que ser com a gente nos dias atuais, né? Eu sei que os problemas são muito, que as dificuldades, que tem coisas que parece que é impossível de se resolver, né? Que parece que não resolve, não tem solução. Mas primeiramente a gente tem que apresentar a Deus, né, os problemas, as dificuldades. Por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir da nossa boca, da nossa própria boca, o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de ajuda, a nossa oração, né? Ele quer que nós falamos com Ele, apresentamos a Ele tudo aquilo que estamos precisando, que estamos passando, as dificuldades e os problemas. Ele quer ver a nossa fé, a nossa persistência, a nossa insistência e a nossa esperança nele, que temos que depositar a nossa esperança no Senhor. Então Deus espera isso de cada um de nós. Assim como aconteceu com o rei Ezequias, ele também espera, né, que nós apresentemos ao Senhor primeiramente os problemas e as dificuldades e tenhamos fé, porque não adianta a gente orar, falar para o Senhor que isso está acontecendo, que precisa ser resolvido, que não temos mais forças para solucionar, para resolver, que precisamos de Deus. Mas ao mesmo tempo, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Será que isso vai acontecer? Se duvidarmos, pode acontecer, mas vai demorar. O processo vai ser mais lento, né? Porque Deus é bom e misericordioso. E provavelmente a bênção vai chegar mesmo com a dúvida, só que vai demorar mais, se duvidar, né? Então é pedir, é orar, apresentar ao Senhor e crer. E ter fé que vai ser solucionado o problema, né? O Senhor abençoa, o Senhor dá a vitória para nós, o Senhor nos ajuda, né? Então Ele vai nos ajudar sim a solucionar o problema a qual nós com as nossas próprias mãos não conseguimos resolver. E reconhecemos que determinadas situações é só Deus que vai resolver para nós. Então tem que haver esse discernimento, né? Isso eu não consigo mais resolver, então eu preciso entregar nas mãos do Senhor. E entregar e confiar e descansar, não duvidar e não ficar questionando o tempo todo e esperar no tempo de Deus, gente, porque para tudo tem um tempo determinado e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Vamos ter paciência e esperar que na hora certa a vitória vai vir. Não podemos desanimar, reclamar, murmurar, resmungar, blasfemar contra Deus, porque às vezes a dificuldade é tanta que infelizmente isso pode acontecer, mas só vai retardando a bênção, a vitória para chegar, e muitas das vezes pode ser que não chegue devido àquilo que falamos em relação ao problema. Então isso é muito perigoso, mas eu vou ler para vocês aqui a solução do problema do rei Ezequias. Olha, teve a resposta dele e a solução para o problema dele. Então, o Senhor falou através de Isaías para o rei Ezequias que ele não precisava se preocupar com aquela situação, porque ele iria resolver aquela causa, que ele não precisava ficar com medo daquele rei, porque pelo mesmo caminho que eles foram até lá para tentar invadir, para tentar ameaçar, amedrontar, tomar a posse daquele reino lá, eles voltariam. O Senhor não deixaria ele concluir os planos dele. Então essa foi a resposta que Deus deu e assim aconteceu. O Senhor não deixou aquele rei tomar posse, guerrear contra aquela cidade, destruir aquela cidade, né? Não tirou o reinado do rei Ezequias, muito pelo contrário. Assim como o Senhor falou que ele voltaria, ele não iria em frente, não iria prosseguir, não iria entrar naquela cidade, que ele iria voltar, aconteceu. Ele voltou, não invadiram a cidade do rei Ezequias e lá em outra região esse rei foi morto logo em seguida. Então Deus deu a vitória para o rei que o buscou, que o clamou no momento de muita dificuldade. A primeira coisa que ele fez foi aos pés do Senhor, se humilhou e buscou a Deus, demonstrou que verdadeiramente
realmente ele dependia de Deus para tudo, né? Naquele momento a vida dele estava completamente nas mãos de Deus. Ele poderia ter buscado outras soluções, mas ele não fez isso. Ele foi primeiramente para o Senhor, para ouvir o que o Senhor poderia falar para ele. Deus deu a resposta para ele no momento certo e tudo foi solucionado e resolvido. E assim também é para a nossa vida. Ainda nos dias atuais, existe sim profetas, homens e mulheres de Deus que são usados por Deus para levar uma palavra, um conselho, uma ajuda da parte de Deus para a vida de cada um de nós, né? De cada uma das pessoas que realmente estão precisando e que buscam o socorro em Deus. Mas sem sombra de dúvida, o melhor lugar, o melhor local para você ouvir Deus falar, ouvir Deus te orientar, te aconselhar, é na Bíblia Sagrada, gente. Olha só, isso daqui é um livro poderoso que, assim, fechadinho, é só um livro mesmo, né? Um livro igual todos os outros, mas se a gente abrir e começar a ler o que está aqui, tudo que está aqui, a palavra que está aqui, gente, é Deus falando conosco. Então tem orientações para toda a vida, para tudo que a gente precisar tem uma orientação aqui. Espero que essa história, que este vídeo de hoje tenha ajudado aí vocês a tentar, né, melhorar em relação ao problema, a situação, a dificuldade que estejam passando, que possa de alguma forma te ajudar, né, para que isso seja solucionado, que você possa compreender e entender que tem situações que não depende da gente, né, não depende do nosso esforço, do nosso conhecimento ou da nossa sabedoria, e que sim depende verdadeiramente de Deus, e que é só entregar nas mãos do Senhor e confiar e crer e esperar e não desanimar, não perder as forças, a esperança, não se desesperar, né, e esperar mesmo no Senhor, gente, que tem coisas que é Deus e no tempo de Deus. Espero que tenha ajudado vocês este vídeo, espero que verdadeiramente tenha sido útil para a tua vida, que essa palavra de conforto, de ânimo, de força. Se você gostou deste vídeo, se te ajudou de alguma forma, edificou aí a tua vida, lembre de deixar o seu like, porque isso é importante para o crescimento do canal aqui, porque o próprio YouTube divulga os meus vídeos. Quanto mais like tiver, comentários, compartilhe também este vídeo com outras pessoas para ajudar também, né? Às vezes alguém está passando por uma dificuldade, uma palavra dessa possa ajudar de alguma forma, né? Possa ser que seja muito útil, que ajude, que fortaleça, que dá força e dá ânimo para prosseguir, não desistir, não desanimar e não se desesperar. Então compartilhe, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.